Ok, então nós vamos continuar aqui a aula 5. Agora nós vamos ver a parte 2, que é o capítulo 7 das notas, que é de desenvolvimento de programa. Essa parte, ela basicamente a gente já viu na abordagem top-down, na parte 1. Tá? Aqui, então essa parte inicial, ele vai definir assim, ó, o referente ao desenvolvimento do programa, né? O que a gente vê na abordagem top-down, de uma forma mais conceitual, aqui ele vai fazendo e vai colocando um exemplo de um programa, com mais detalhes. Então, eu não vou repetir tudo, mas eu recomendo que vocês leiam esse capítulo 7 e vocês vão ver que a abordagem top-down, ela se aplica aqui. Aqui é uma forma mais de utilização, por exemplo, né? Então ele vai dizer aqui que basicamente é aquilo que a gente viu, a sequência. Conhecer ou compreender o problema, criar o algoritmo, implementar o programa e testar e debugar o programa. Debug é um termo em inglês. Bug quer dizer, o BUG aqui, ó, bug é erro, tá? Está falando erro. Então debug é retirar o erro, né? Então a gente testa o programa, identifica erros e o que a gente vai ter que fazer é retirar esses erros. Então a ênfase que eu vou dar aqui é mais nessa parte. Então a primeira parte é entender o problema e ele vai falar aqui desse problema do pêndulo, tá? Depois ele vai para a parte 2, criar o algoritmo. Na parte 3, implementar o programa. E na parte 4, ele fala aqui, teste e retirada de erro, debug do programa, né? O que eu quero mais enfatizar é isso aqui, ó, é terminologia de erro, tá? Então, existem diferentes tipos de erro que um programa pode ter, tá? Então, o primeiro erro que ele cita aí é chamado erro de compilação, né? Então ele diz, os erros de compilação eles são gerados quando o problema é compilado, tá? Então ele diz, ele fala aqui, ó, o compilador não entende as instruções que você está tentando passar para o programa. Então esses são os chamados erros de compilação. Então, por exemplo, erros de sintaxe, né? Ele dá um exemplo, um comando que é o write, por exemplo, você escreve wrote, o compilador ele não entende, né? Então, o compilador ele vai prover uma lista de erros com o número da linha de cada erro e põe também, normalmente, ele põe a coluna, né? Onde está o erro, né? É recomendado que você aborde os erros e vá solucionando de cima para baixo. Isso é uma outra recomendação que ele fala aqui. Quando você tem uma sequência de erros, muitas vezes, erros de compilação, muitas vezes o que vai acontecer? Um erro aqui, é indicado aqui embaixo, por exemplo, você pegou uma variável lá, você declarou a variável com nome, mas colocou ela com um outro nome na hora de fazer uma operação. Aí essa operação vai gerar um resultado. Dá um erro aqui, posteriormente, como não tem esse resultado, ele vai ser usado para baixo, geraria um outro erro, né? Então, a recomendação é sempre assim, vá resolvendo os erros apresentados na compilação de cima para baixo na sua lista, porque, como ele observa aqui, resolvendo um erro no topo da lista, pode resolver vários erros para baixo. Então, não se deve ir aleatoriamente ou do meio para baixo, deve sempre procurar de cima para baixo. Muitas vezes você resolve um erro lá em cima, corrige a declaração de uma variável, aí, por exemplo, né, você vai resolver todos os erros que se seguem. Então ele diz, erros de compilação tipicamente, né, erro aqui de sintaxe, a palavra escrita errada, né, ou esquecer, né, ou faltar uma declaração de variável, por exemplo.
Aí então ele diz, dá um erro aqui. Seria para ser write e eu escrevo wrote, né? Então vai ser gerado um erro, né? Então ele diz aqui, ó, é uma declaração não classificável. Por quê? Porque ele não consegue encontrar, associar a nenhuma variável, nada, e é uma palavra que não faz parte das palavras-chave importantes, ele não sabe o que fazer, então é não classificado, ele não sabe. Outras vezes é o que? É a classificável. Por exemplo, ele diz, eu tenho aqui uma variável, chama length, e eu não declaro ela, e eu tenho um implicit none lá em cima. Como eu já falei, tem que sempre ter. Então ele diz, eu esqueci de declarar a variável. Aí no meio do programa aparece aqui, ó, read, e aí ele diz, quer ler os valores de duas variáveis que o usuário vai colocar elas, vai definir pelo teclado, length e angle. Aí essa não foi declarada. Então ele coloca aqui, ó, símbolo length em 1, né? E aí, ó, esse númerozinho, esse é em linha de comando. Por isso que aparece esse 1 aqui embaixo, é normal no GFortran, quando você está compilando em linha de comando, aparece assim. O 1 é para identificar, ó, o erro está aqui, ó, nessa posição. O que apareceria seriam essas duas linhas aqui, ó, até o número 1 na linha de comando. E logo depois isso aqui, ó. Não tem um tipo implícito. Por quê? Porque eu usei o implicit none, eu não posso, já que eu não declarei, ele não vai atribuir um tipo implícito. Tá? Um outro aqui é o erro de execução. Então ele diz aqui, o erro de execução é algo que causa o programa crash, ou seja, o programa parar a execução. Durante a execução ele dá o erro e interrompe, tá? A execução por causa do erro, né? Então isso chama runtime error, são os erros de execução. Ou seja, você já tirou todos os teus erros de compilação. Então ele gera o executável. Bom, agora eu vou executar o programa. Então, erros que ocorrem desse tipo aqui, são chamados erros de execução. Então, ele dá um exemplo. Você tem que entrar, pede pelo teclado para você entrar com um dado de entrada numérico. E aí você, por exemplo, coloca uma letra, né? E aí, na hora que você for executar, ele vai acusar um erro e vai interromper a execução, dizendo aqui, ó, era para você entrar um dado numérico e foi identificado uma letra. Então isso é um erro de execução. Tá? Ou outro exemplo, o programa lá que trata do pêndulo, né, ele fala que tem que entrar lá no caso, dois números reais. Se você entrar duas letras, por exemplo, x e y, ele ia dar um erro durante a execução do programa. Né? Então ele diz aqui, nesse caso, né, letras não tem sentido no contexto do programa. Então ele vai... o programa vai crashear, ou seja, vai ser interrompido, né, e vai parar com um erro de mensagem. Né? E o terceiro tipo de erro que ele fala aqui é o erro de lógica. Esse é o pior tipo de erro que tem. Por quê? O erro de lógica, o programa executa, mas não produz o resultado correto. Esse aqui é o problema. Né? Então, o código foi todo compilado, gerou o executável, você coloca lá os valores, o programa aparentemente está funcionando todo direitinho, quando você vai lá olhar, o resultado está errado. Sempre você tem que testar o teu programa com um conjunto de dados de entrada, por exemplo, em que você saiba o resultado da saída para você verificar se o teu programa está certo. Isso aí é uma validação que a gente chama. Né? O pessoal de CFD chama isso de verificação, né? De uma forma, seria talvez mais correto desse ponto de vista CFD. Ele chama de verificação, é ver se o código está correto. Então você põe dados de entrada e que o resultado você sabe qual é o certo para verificar se o seu programa está funcionando. Né? Então ele diz, por exemplo,
Se você codificar uma fórmula incorretamente, né, ou, por exemplo, você tentar calcular uma média de uma série de números sem calcular a soma desses números, por exemplo, antes, eventualmente o programa pode funcionar, mas o resultado está errado. Tá? Então, por exemplo, a equação lá para o cálculo do período do pêndulo é essa aqui, ó. Então lá, é 2 vezes π vezes a raiz quadrada do comprimento. Esse comprimento é o comprimento do fio do pêndulo, né? Dividido pela gravidade, que multiplica 1 mais 1/4, que multiplica seno de alfa, que é o ângulo que você, quando você mexe o pêndulo, ele chama de alfa o ângulo entre a vertical e o ângulo que você está colocando o pêndulo antes do início da oscilação, elevado ao quadrado. Aí, olha só, o erro que ele vai colocar aqui, ó, 1 mais, aí ele coloca aqui, ó, 1/4. 1 inteiro dividido por 4 inteiro. Quando deveria ser, ó, 1 real dividido por 4 real. Essa operação, vocês já sabem, dá 0,25 o resultado. Essa daqui dá 0. E aí, o que acontece? Aparentemente, o teu programa está rodando, está tudo funcionando. Só que aí você vai pegar, analiticamente você põe o resultado, faz a continha, sabe o resultado. Testa o dado de entrada do teu programa, dá o resultado errado. Por quê? Porque toda essa operação aqui, o resultado vai ser 0. E aí tem os resultados ficando sendo errados. Isso aqui é chamado erro de lógica. Por quê? Não tem erro de compilação, o programa executa, então não tem erro de execução, o erro é de lógica. Né? Então, ele diz aqui, ó, se fosse para você fazer, ó, você ia compilar e executar e dar esse resultado aqui. Só que no caso, né, aí ele diz, o compilador vai aceitar esses dados, realizar os cálculos, só que ele vai te fornecer um resultado incorreto. Esses são os erros piores. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e ir testando o programa parte por parte. Vocês são de área de engenharia exata, vão trabalhar com número, muitas equações, né, sequências de cálculo. Então, cometer esse tipo de erro, trocar a posição aqui de um parênteses, isso daqui, imagina trocar esse parênteses aqui, você botar para cá, ó. O compilador vai aceitar, só que o teu resultado vai ficar completamente diferente. Então, esses são os piores erros que tem, né? Aí, a recomendação aqui, então ele diz, ó, uma das melhores formas da gente lidar com esses erros de lógica é evitá-los pelo cuidadoso desenvolvimento do algoritmo e na hora que a gente for escrever o código. É a melhor forma de evitar. Tá? É isso. Evitar esses erros, de lidar com esses erros, é evitar que eles aconteçam. Né? Então, a outra recomendação, se o programa tem um erro de lógica, uma maneira de encontrar o erro é apresentar resultados intermediários. Isso a gente vai ver ao longo dos exemplos que a gente vai ter durante o curso, como é que a gente faz isso, né? Em que você vai realizando uma sequência de operações e vai apresentando na tela, no monitor, resultados intermediários para você ver e acompanhando a execução do teu programa à medida que ele está rodando e você vai vendo se os resultados estão corretos ou não. Tá? Então isso é uma outra técnica que a gente vai ver, é a apresentação de resultados intermediários que a gente usa, é o write, abre parênteses, asterisco, vírgula, asterisco, como argumento, e o nome de variáveis que você tem ideia de como tem que ser o resultado dela, você vai, à medida que o programa vai sendo executado, você vai apresentando elas e vai verificando se os valores estão corretos. Ao longo da disciplina a gente vai, por exemplos, vai abordar essa técnica. Então isso aí encerra essa segunda parte da aula 5.